o que diz sobre mim. Olá, turma, tudo bem? Um forte abraço em vocês. Estamos de volta aqui, nossas aulas de matemática, e estamos iniciando aí um novo tópico em si, que são o estudo das matrizes. Então, o estudo das matrizes, ele vem para complementar aquele pequeno estudo, eu diria assim, que você já viu de estatística, de tabelas, e daqui a gente vai estender esse tópico em si. Então, matrizes tem isso. É legal, a gente vai começar aqui a partir do histórico sobre matrizes, certo? E vamos continuar aí o nosso conteúdo. Então, minhas turmas segundo ano, fico muito feliz de estarmos de volta aqui nessa nova metodologia. E importante que você assista até o final, porque no final do vídeo você vai ter as duas questões que é o exercício daquilo que a gente viu, tá bom? Então conto com você até o final do vídeo. As questões ficaram apenas lá e você vai assistir o vídeo, comentar, colocar lá seu nome, porque eu vou contar como se fosse um Meet que você participou. E cada participação em Meet você recebe lá um meio ponto, né? Então isso é importante, tá bom? Então vamos nós, turma segundo ano, Olímpio Sampaio 2021. Os conceitos básicos de matriz. Um pouco sobre a história. As matrizes, estudos que se tem historicamente, começou lá pelo século XIX, com um dos objetivos era localização em si, lá pela Inglaterra. E se viu-se tanto a matemática como também a astronomia. Então, eu quero localizar alguma coisa, eu vou muito para esse estudo aí de tabelas, né? E devemos isso Arthur Cayley, foi quem deu um estudo maior sobre esse tópico, ok? Então, só um pouco sobre histórico. Vamos à frente. E essas matrizes, qual a sua utilização? Vai ser utilizada como, né? Ela deve ser utilizada na resolução de sistemas lineares. Sistemas lineares é uma sequência pós-matrizes. Mas também você já viu no nono ano aqui, ó, x mais y igual a 5, y menos x menos y igual a 1. Isso a gente costuma ver lá no sétimo, um pouco no oitavo e também no nono em si. Também foi estudo da engenharia, localização, engenharia estrutural, os cálculos estruturais da engenharia. Temos também os fenômenos dos transportes, as planilhas de cálculos, cálculo de área e mais diversos pontos em si, tá bom? Também estudamos na estatística com a formação de tabelas e também levantamentos de campos, de cálculos, tudo pensado aí dentro da ideia de matrizes, ok? Então, turma, vamos lá também trazendo para o que mais novo é a tecnologia mundial. Eles soltam os satélites aí no ar, precisam localizar e aí entra a matriz com a sua tabela, dizendo, olha, ele está tanto a norte, tanto a sul. É aquela localizaçãozinha básica, né? Nos sistemas computacionais, com certeza você já abriu uma planilha do Excel. E aquela planilha do Excel, ela representa muito bem uma matriz. Bem mesmo. Então, o que é uma matriz, professor? O que vem a ser uma matriz? É toda tabela retangular formada por elementos dispostos em linhas e coluna. Então, o que a gente faz o estudo é a organização sobre isso, sobre linhas e colunas. E aí nós temos aqui um pequeno exemplo, ó, alunos. A Alessandra tirou 5,998. A Roberta e a Fernanda. Então aqui eu tenho uma tabela que tem
linhas nesse sentido aqui, ó. E aqui colunas, né? Linhas. Eu tenho então 3 linhas e 4 colunas. 3 linhas e 4 colunas, não é isso? Então vamos em frente. Então dentro do nosso estudo a gente tem isso daí, né? Tem essa possibilidade de reconhecer uma matriz, as suas linhas e as suas colunas. Ok? Notação. Podemos escrever uma matriz da seguinte forma. Aqui entre, eu diria, parênteses, né? Colchete. E aqui eu tenho 2 traços em si. Isso são representações de uma matriz. É a maneira que eu vou ver elas. A representação delas, onde elas vão estar, não é número solto, qualquer lugar ele tem, que está aqui organizado em si. E linhas e coluna. O que vem a ser as linhas, né? Observe as linhas aí. Primeira linha, ela tem quantos elementos? 1, 2, 3 e 4. Se você acompanhar a minha setazinha aqui, você vai ver esses 4 em si. Segunda linha, terceira linha. Então ela tem 3 linhas. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Então, essa é uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Na representação, a gente diria que é uma matriz 3 por 4, né? Na linguagem matemática, você tem dado 2 números m e n, naturais e não nulos. Entenda, números naturais e não nulos. Então, eu não posso ter, formando uma matriz, menos 2, menos 3. Não, eu não posso ter menos 2 linhas. Não, eu tenho que ter as 2 linhas. Por isso, essa parte aqui, números naturais e não nulos, chama-se matriz m por n, que foi o que eu disse, a 3 por 4, né? M por n, a uma tabela cujos elementos estão dispostos em linhas e colunas. Professor, pode ter uma matriz que não tenha linha? Não. Ela tem que ter pelo menos uma, né? Embora seja nula, porque se vier zero a gente chama de nula, mas tem que ter. E pode ter sem coluna? Não, ela tem que ter coluna. Então, por isso a gente trata linhas e colunas, tá bom? Então é isso aí, vamos em frente. A ordem da matriz. Essa matriz formada aqui, na matriz M, ela tem M3 e o N 4. Lembrando que o M representa as linhas e o N representa as colunas. Então, eu tenho aqui uma matriz 3 por 4, ok? 3 por 4. Ordem da matriz, né? Aplicando aqui fazendo uma pequena aplicação, nós temos qual a ordem das matrizes abaixo. Eu tenho a matriz A, matriz B e matriz C. Vamos ver qual seria? É simples, eu vou contar quantas linhas. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Essa daqui só tem uma linha, mas tem 1, 2, 3, 4 colunas. A letra C tem 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. Então, essas são as formações da matriz 3 por 3. A letra B, a matriz 1 por 4, né? 1 vezes 4 é 1 por 4. Uma linha e 4 colunas. E tenho aqui a matriz 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas, tá bom? Então, não é vezes, é por. Por 3 por 2, ok? Então, turma, eu acredito que vocês estejam
dando uma assistida, vendo aí como a gente vai ficar o vídeo, você pode rever várias vezes, vai lá, curte, e é importante isso, tá bom? Vamos em frente. Aqui nós falamos sobre a planilha do Excel, e aqui a gente faz uma demonstração, ó. As células, né, em si. Então você observa aqui, vou tirar minha foto um pouquinho, eu tenho a matriz, a tabela em si, as células representam as linhas, né? E as letras aqui vão representar as colunas. Aí eu tenho a minha matriz 6C. 6C. Então a localização dela aqui, 6 linhas, está na linha 6 e na coluna C. Mesma coisa as demais representações, ó. 3B na linha 3 e coluna B. E tenho também aqui o D, que está na primeira linha, e coluna D. Assim a representação em uma planilha do Excel. Então vamos à frente, feito para possibilitar a comunicação dos leigos, no caso as tabelas em si. Observe que qualquer pessoa identifica a célula pela letra e pelo número. Então, nós temos 3F ou F3, refere à mesma célula. Isso nós estamos falando ainda da tabela do Excel. E em matemática, é convencionada como? Se quisermos identificar a posição do elemento 6, nós temos aqui uma matriz. Qual é o elemento 6? Está aqui, ó. Você saberia me dizer qual linha e qual coluna ele está? Claro, professor, isso daí também é brincar com a gente. Sim, mas vamos entender essa localização. Ela está onde? Ela está na linha 2 e na coluna 1. Ó, linha 2, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Contando sempre de cima para baixo. E aí sempre aqui da primeira, né? E vai para a sua direita as demais. Então eu tenho o número 6 sendo ou simplesmente A21 igual a 6, né? Aqui o elemento em si, que a gente consegue verificar. Então vamos em frente. Dentre as convenções, sempre se diz primeiro a linha, depois a coluna, né? Assim, nós temos A e J. Linha, coluna, A e J. A é o elemento, I vai dizer em qual linha está e J qual a coluna em si. Os elementos A e J, I a linha onde o elemento se encontra e o J a coluna que eu já falei, né? Eu tenho aqui uma matriz genérica. Como é uma matriz genérica? Então, matriz genérica se trata do seguinte: eu não sei qual é cada elemento, então eu vou formar ela genericamente, botando assim, ó, A1, A12, não é 12 não, A13 até A1N, que eu não sei quantos elementos terão, né? Dentro dessa perspectiva, dentro desse estudo, você observa, legal, aqui primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha e terceira coluna. Você tem que entender, você tem que absorver esse conteúdo para você dar uma estudada no livro, ver, assiste alguma coisa, enquanto não voltamos presencial. É importante em si. Nas próximas semanas a gente vai fazer Meet e é importante você perguntar, tá bom? Então vamos em frente. Após a matriz genérica, né, em si, nós temos dada a matriz. Olha aí, é uma matriz C, representada por uma letra maiúscula, igual. Duas barras aqui estão fechando. Aí eu tenho 0 e 2, 3 e menos 5, 1 e 4.
Identifique os elementos. Quem é o elemento C12? C12, professor? Sim, C12. Quem é esse 12 em si? O 12 vai ser o quê? Vai ser o 0? Não, primeira linha, segunda coluna. Então, nós vamos ter aqui o 2, né? Meio feio, mas tudo bem, tá valendo, né? Quem é o elemento 32? Ah, professor, agora eu já sei. Nós estamos na terceira linha e aqui a segunda coluna. Então, vai ser o 4, né? Então, beleza. É aqui o 4 em si, tá bom? E quem é o elemento C22? Segunda linha, segunda coluna. Menos 5, beleza. Menos 5. Então, olha como ficou. Menos 5. A letra fica meio feia aí, porque a gente não tem como digitar. E o mouse não é muito apropriado, né? Vamos em frente? Observe. Determinar a matriz. A matriz A e J será uma matriz 3 por 2. Isso daqui se chama a lei de formação da matriz. A lei de formação da matriz. Como essa matriz vai ser formada? Cada elemento vai ser somado o A, aliás, o I, mais o J. Simples assim. Olha, observe. O elemento A11, 1 mais 1. Porque nós estamos formando uma matriz 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. O elemento I mais J, que aí vai dar os valores. Ó, I, J, a soma dos dois. E aí nós vamos formar a matriz genérica primeiro, para a gente começar a pensar. Nós temos ela aqui genericamente, que a gente viu anteriormente. E como a nossa é uma de ordem 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas, aqui ela, A1, A21, A31, A12, A22, A32. Então, uma matriz pequena. Vamos somente fazer as substituições, né? Depois que vemos ela genericamente. A1, 1 mais 1, 2. A12, 1 mais 2, 3. A21, 2 mais 1 igual a 3. A22, 2 mais 2, que é igual a 4. Então, esses daqui são os elementos que irão formar a primeira, né? Nós temos o quê? A primeira linha, né? Aqui já começa a segunda também. Vamos em frente mais um pouquinho. A31, A32. Então, até aqui nós temos todos os elementos. Todos os elementos em questão, né? Para que a gente possa utilizar. E aí temos aqui os elementos que vão ser colocados para a formação da minha matriz. Ok? Então, ó, veja aqui. Assim nós temos a matriz 2, 3, 4. Aqui a primeira coluna. E aqui a segunda coluna, 3, 4, 2. Beleza? Presta atenção nesse ponto. O que você precisa lembrar? Precisa lembrar lá do que você deixou anteriormente, que foi a lei de formação da matriz. Matrizes especiais, aqui a gente só vai tratar já de dos tipos de matrizes. É toda matriz linha, é toda matriz do tipo 1xn, ou seja, tem que ter uma linha e pode ter n elementos, formada por apenas uma linha. Tá aí o exemplo, 1 por 4. Matriz coluna é toda matriz do tipo m por n, tem que ter uma coluna, os elementos em si, já não importa quantos vão ter, né? E temos a matriz nula. O que é uma matriz nula?
é uma matriz em que todos os elementos são iguais a zero. Tudo zero, olha. Então é nula. Temos matriz quadrada, são todas as matrizes que o número de linhas é igual ao número de colunas. Você está vendo aí uma 3 por 2, uma 2 por 2, desculpa, e uma 3 por 3 aqui. Então, matriz quadrada tem o número de colunas igual ao número de linhas. Matriz diagonal apenas em matriz quadrada. Entenda, diagonal só é possível nas matrizes quadradas. Aí eu tenho uma matriz 4 por 4. E aí, qual a diagonal principal? Essa daqui, ó. Desce essa linha. Quais são os elementos? 1, 1, 2, 3. E genericamente ela se apresenta como os índices da diagonal principal. Sempre a linha é igual à coluna. Ó. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Quarta linha. E assim sucessivamente. Vamos em frente. Diagonal secundária. É essa daqui, ó. Também tem que ser a matriz quadrada. Tem a diagonal principal e a diagonal secundária. Que é essa daqui. Os índices dela sempre é n mais 1. N o que, professor? Vamos pensar que você tem uma matriz 3 por 3. Então, os índices serão 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 5. Aliás, 3 mais 1, 4. E todo tem que dar 4. Essa daqui é uma matriz 5 por 5, né? Então, os elementos vai ser n mais 1. 5 mais 1. 5 mais 1 dá 6. 4 mais 2 dá 6. 3 mais 3 dá 6. 2 mais 4 dá 6. E 1 mais 5 também dá 6. Ok? Matriz diagonal é toda matriz quadrada de ordem n maior do que 1, em que todos os elementos não pertencem à diagonal principal, são zero. Ó. Observe isso daqui, diagonal, matriz diagonal. O que acontece? Se não for a diagonal principal, os demais elementos serão zero. Então, matriz diagonal é para um conhecimento da gente, ela não é tão explorada, tá bom? Matriz identidade, sim, já é uma matriz mais conhecida, na qual é uma matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E os demais zero, né? Igualdade de matriz. O que é uma igualdade? A matriz A vai ser igual à matriz B se, né? A igual a B se cada elemento, entenda, se cada elemento A e J for igual a B e J. Ou seja, se aqui eu tiver um 5, aqui eu vou ter que ter também um 5, tá bom? Observe. Daí a gente já começou as nossas atividades de fixação. É o que você tem que fazer, copiar e responder, enviar para o meu PV. Estou fazendo as correções, tudinho, tem muita coisa atualizando. E eu conto com você, tá bom? Se você for no meu canal, se inscrever, curtir o vídeo, deixar teu nome lá, a gente faz que nem a gente combinou. Coloca como se fosse um Meet, tá certo? Então, meio ponto a mais a ser acrescentado nas suas avaliações, tá bom? Forte abraço, turma. Nós temos duas questões. Veja a primeira questão, que ele pede que você calcule x, y e z para que as matrizes abaixo sejam iguais. E a segunda questão, eu diria que mais simples ainda, né? Determinar a matriz 3 por 2. E aí eu te dei a lei de formação. AIJ, que é igual a 2i mais j. Então, cada elemento, você vai somar duas vezes o valor da linha mais a coluna, tá bom? Forte abraço, turma. Fica aí na torcida. Faça o melhor. Estamos aqui, estamos junto com você, tá bom?
E até nosso próximo encontro. Eu quero corrigir essas duas questões também por aqui, postarei para vocês. Isso na próxima semana, né? Porque vocês vão me entregar até sexta-feira, ok? Então, querida turma, um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus e fique em casa, se previna, tá bom? Um abraço, turma.